Parte 3, capítulo 8, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 3, capítulo 8. Sucedem-se no procedimento de Aurélia atos inexplicáveis e tão contraditórios que derrotam a perspicácia do mais profundo fisiologista. Convencido de que também o coração tem uma lógica, embora diferente da que rege o espírito, bem desejara o narrador deste episódio perscrutar a razão dos singulares movimentos que se produzem na alma de Aurélia. Como, porém, não foi dotado com a lucidez precisa para o estudo dos fenômenos psicológicos, limita-se a referir o que sabe, deixando a sagacidade de cada um atinar com a verdadeira causa de impulsos tão encontrados. Remontemos, pois, o curso dessa nova existência de Aurélia até a noite de seu casamento, quando a exaltação que a animava durante a cena passada com Seixas, abatendo de repente, a deixou prostrada no tapete da câmara nupcial. Não foi propriamente um desmaio que a tomou, ou este não passou de breve síncope. Mas o resto da noite ela o passou ali, sem forças nem resolução de erguer-se, em um torpor intenso que, se não lhe apagava de todo os espíritos, os sopitava em uma modorra pesada. Tinha a consciência de sua dor, sofria acerbamente. Porém, faltava-lhe naquele instante a lucidez para discriminar a causa de seu desespero e avaliar da situação que ela própria havia criado. Pela madrugada, o sono, embora agitado, trouxe um breve repouso à sua angústia. Dormiu cerca de 1 hora, tendo por leito o chão, e com a cabeça apoiada nesse mesmo estrado que devia servir de degrau à sua felicidade. A claridade da manhã, que filtrava pela caça das cortinas, despertou-a. Ergueu-se arrebatadamente e, ao impulso de uma idéia terrível que atravessara como um raio de luz a sombra confusa de suas reminiscências. Correu à porta por onde saíra Seixas e escutou presa de viva inquietação. Por vezes levou a mão à chave e retirou-a, assustada. Volveu a esmos passos rápidos pela casa. Afinal, aproximou-se da janela, sem intenção, automaticamente. Foi nessa ocasião que viu Seixas atravessar o jardim furtivamente e entrar em casa. Ainda reinava o silêncio por toda essa parte da habitação, de modo que ela pôde ouvir o leve rumor dos passos do marido no próximo aposento. Um riso de acre desprezo crispou-lhe os lábios. É um cobarde. Depois do que se havia passado entre ambos, na noite de seu casamento, pensava Aurélia que só havia para Seixas 2 meios de quebrar o jugo humilhante a que o tinha submetido. Não lhe restava, senão matá-la, a ela, ou matar-se, a si. Para uma dessas 2 soluções se tinha a moça preparado. É certo que às vezes seu coração afagava uma esperança impossível. Se o homem a quem amava se ajoelhasse a seus pés e lhe suplicasse o perdão, teria ela forças para resistir e salvar a dignidade de seu amor? Por este lance não teve ela de passar. Às suas primeiras palavras, Seixas retraíra-se, para ostentar depois uma imprudência que ela jamais podia esperar e que produziu em sua alma indizível horror. O laço que a unia àquele homem tornou-se uma abjeção, quase uma infâmia. Entretanto, ao expeli-lo de sua presença, ainda esperava que as palavras proferidas pelo marido fossem apenas uma ironia amarga. Não concebia que tivesse amado um ente tão depravado e vil. O cinismo, que pouco antes a indignara, devia ter uma reação. Foi quando viu Seixas pela manhã que de todo acabou de convencer-se da miséria do indivíduo. Então, operou-se em sua alma uma revolução, na qual só sobraram todos os sentimentos bons e afetuosos, ficando à tona unicamente os instintos agressivos e malignos que formam a lia do coração. Quando Aurélia deliberara o casamento que veio a realizar, não se inspirou em um cálculo de vingança. Sua ideia, a que afagava e lhe sorria, era patentear a Seixas a imensidade da paixão que ele não soubera compreender, sacrificando sua liberdade e todas as esperanças para unir-se a um homem a quem não amava e nem podia amar. Desnudava a seus olhos o ermo sáfaro em que lhe ficava a alma, depois da perda desse amor,
que era toda a sua existência. Esse casamento póstumo de um amor extinto não era senão esplêndido funeral, em face do qual Seixas devia sentir-se mesquinho e ridículo, como em face da essa o soberbo compenetre-se da miséria humana. O sentimento que animava Aurélia podia chamar-se orgulho, mas não vingança. Era antes pela exaltação de seu amor que ela ansiava do que pela humilhação de Seixas, embora essa fosse indispensável ao efeito desejado. Não sentia ódio pelo homem que a iludira. Revoltava-se contra a decepção e queria vencê-la, subjugá-la, obrigando esse coração frio que não lhe retribuía o afeto a admirá-la no esplendor de sua paixão. Mas naquele instante, recordando as palavras que Seixas proferira poucas horas antes, vendo-o tranquilo e disposto a aceitar como natural a terrível situação, pensando no desbrio com que esse homem sujeitava-se a uma degradação de todos os instantes, Aurélia tivera um verdadeiro ímpeto de vingança. Seixas queria afrontá-la com seu desgarro impudente. Pois bem, ela aceitava o desafio. Se esse infeliz não estava completamente desamparado dos últimos resquícios do amor próprio e da vergonha, ela propunha-se a pungi-lo com o seu mais virulento sarcasmo. A menos que a alma não estivesse morta, sentiria o estigma do ferro em brasa. Foi nestas disposições que Aurélia vestiu-se para o almoço, e nessas disposições conservava-se, ainda na tarde em que saíra com o marido às visitas. Todavia, quando no dia seguinte ao casamento, sentada na cadeira de balanço, viu entrar Seixas na sala de jantar, sua resolução vacilou. O aspecto nobre e distinto do mancebo, a elegância natural de seu gesto, recobraram o prestígio que esses dotes nunca deixam de exercer em espíritos elevados e que o dela estava já afeito. Não a abandonou o pensamento da vingança, mas do desabrimento e a ira excitados pela indignação da véspera revestiram a forma cortês e o tom delicado, que raro e só em um instante de violento abalo desamparam as pessoas de fina educação. Nas alternativas desse desejo de vingança, a miúdo contrariado pelos generosos impulsos de sua alma, se escoara ao primeiro mês depois do casamento. Se, abandonando-se à irritação íntima que exacerbava-lhe o espírito, deleitava-se em flagelar com seu implacável sarcasmo a dignidade do marido, quando recolhia-se, depois de uma cena destas, era para desafogar o pranto e soluços que entumeciam-lhe o seio. Então reconhecia que a vítima de sua ira não fora o homem a quem detestava, mas seu próprio coração, que havia adorado esse ente, indigno de tão santo afeto. Se fatigada desse constante orgasmo d'alma, sempre crispada pelo escárnio, restituía-se insensivelmente à sua índole meiga, as relações com o marido tomavam uma expressão afetuosa. De repente, a invadia um gelo mortal, e ela estremecia, espavorida com a ideia de pertencer a semelhante homem. Assim chegou a Aurélia aquela noite de luar, em que Seixas falava de poesia, e ela escutava, reclinada a seu braço, no enlevo de que arrancara dolorosamente uma palavra do marido. Quando a sós consigo pensou neste incidente, encheu-se de terror. Houve um instante, rápido embora, no qual chegou a lamentar que Seixas não tivesse conseguido enganá-la nessa ocasião, adormecendo, ou antes cegando-lhe os brios. Quando se dissipasse essa ilusão, seria tarde, e ela pertenceria irrevogavelmente ao marido. Este sentimento, que apenas pronunciado ela repeliu com todas as forças de sua alma, deixou-lhe contudo um desgosto profundo, acompanhado do pânico de semelhantes alucinações. Daí a irritabilidade que desde então a possuía e que tocara ao auge nessa tarde das visitas. Entretanto, em seu toucador, Aurélia tinha febre. Febre da paixão que a abrasara. Abriu todas as portas e janelas, atirou-se vestida como estava sobre o divã e ali ficou imóvel, como a vira Seixas pela broca da fechadura. Assustado com essa imobilidade, o marido ia bater quando a mucama atravessou por diante do quadro iluminado, o qual apagou-se de repente. Fechara-se a porta do toucador, refletida pelo espelho. No dia seguinte, Aurélia deixou-se ficar em seu aposento toda a manhã. Voltando da repartição, Seixas encontrou-a, pálida e abatida. Ao jantar, foi Dona Firmina quem fez os gastos da conversação.
Na véspera, a viúva passara a noite em uma casa da vizinhança, onde havia reunião semanal. Acertou falar-se no Abreu, que diziam ter caído na miséria. Por essa ocasião, recordaram-se todas as extravagâncias e prodigalidades com que o rapaz havia esbanjado, em pouco mais de ano, a avultada herança deixada pelo pai. Dona Firmina, repetindo o que ouvira, lamentava a sorte do Abreu, que sacrificara tão bonito futuro. Revestindo-se dessa moral severa, que em geral se cultiva para uso alheio e não para o próprio gasto, acusava o rapaz com excessivo rigor. "A culpa não é dele, Dona Firmina", observou Aurélia voltando de sua distração. "De quem mais pode ser?" "De quem o fez rico, não o tendo educado para a riqueza. O ouro desprende de si não sei que miasmas que produzem febre e causam vertigens e delírios. É necessário ter um espírito muito forte para resistir a essa infecção, ou então possuir algum santo afeto que o preserve do veneno, sem o que sucumbe-se infalivelmente." "Quer dizer que a riqueza é um mal, Aurélia?" "Não é um mal. Muitas vezes torna-se um bem, mas em todo caso é um perigo. Aqueles que se exercitam em jogar as armas pensam que tudo se decide pela força. O mesmo acontece com o dinheiro. Quem o possui em abundância persuade-se que tudo se compra." Tinham acabado de jantar. Aurélia ergueu-se da mesa e entretinha-se em dar aos canários as migalhas de pão que esfarelava na palma da mão. Entretanto, Seixas acendera um charuto e seguia, distraído, pela rua que, serpeando entre os tabuleiros de margaridas e os tapetes de relva, ia sumir-se em um bosque de palmeiras. O mancebo recordava-se das cenas da véspera, cotejava-as com as palavras que pouco antes haviam escapado a Aurélia e buscava a explicação do enigma. Interrompeu-o a voz da moça, que achava-se a seu lado. "Este passeio todas as tardes já deve aborrecê-lo. Por que não sai a cavalo? Deve distrair-se." Aurélia falava, brincando com as flores, para evitar que seu olhar encontrasse o de Seixas. "Sua companhia não me pode aborrecer nunca. Sempre torna-se monótona." "Demais, é o meu dever", tornou Seixas, frisando a palavra. Aurélia afastou-se. Deu alguns passos. Esteve reparando nas flores escarlates de uma trepadeira, a que chamam brincos de dama, e, tendo-se firmado na resolução que a preocupava, tornou para o marido. "Nossos destinos estão ligados para sempre. A sorte recusou-me a felicidade que sonhei. Tive este capricho que nenhuma outra possuiria enquanto eu viva. Mas não pretendo condená-lo ao suplício dessa existência que vivemos há mais de um mês. Não o retenho, é livre. Disponha de seu tempo como lhe aprouver. Não tem que dar-me contas." A moça calou-se, esperando uma resposta. "A senhora deseja ficar só?" perguntou Seixas. "Ordene que eu me retiro, agora como em qualquer outra ocasião." "Não me compreendeu. Há um meio de aliviar-lhe o peso dessa cadeia que nos prende fatalmente e de poupar-lhe as constantes explosões de meu gênio excêntrico. É o divórcio que lhe ofereço." "O divórcio?" exclamou Seixas com vivacidade. "Pode tratar dele quando quiser", respondeu Aurélia com um tom firme, e afastou-se. Fim do capítulo 8. Parte 3, capítulo 9, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 3, capítulo 9. Seixas, surpreso e agitado pela proposição da moça, refletiu um momento. O resultado dessa reflexão foi aproximar-se da mulher, ocupada nesse momento a ver os peixinhos vermelhos do tanque fervilharem à tona d'água para devorar os bocados de um jambo com que ela os tentava. "Estes peixes agora divertem", disse Fernando. "Se amanhã a aborrecerem, mandará que os deitem fora e que os deixem morrer à fome?" A moça ergueu para o marido os olhos cheios de surpresa. "Talvez nunca lhe acontecesse refletir sobre este problema social", continuou Fernando. "O senhor tem o direito de despedir o cativo quando lhe aprouver?" "Creio que ninguém porá isso em dúvida", respondeu Aurélia. "Então, entende que depois de privar-se um homem de sua liberdade, de o rebaixar ante a própria consciência, de o haver transformado em um instrumento, é lícito, a pretexto de alforria, abandonar essa criatura
a quem sequestraram da sociedade? Eu penso o contrário. Mas que relação tem isso? Toda. A senhora fez-me seu marido. Não me resta outra missão neste mundo. Desde que impôs-me esse destino, sacrificou meu futuro. Não tenho direito de negar-me o que paguei tão caro, pois o paguei a preço de minha liberdade. Essa liberdade eu a restituo. E pode restituir-me com ela o que perdi alienando-a? Receia talvez o escândalo que produzirá o divórcio? Não há necessidade de publicarmos nossa resolução. Podemos viver inteiramente estranhos um ao outro na mesma cidade e até na mesma casa. Se for preciso, temos o pretexto das viagens por moléstia, da mudança de clima, do passeio à Europa. A senhora fará o que for de sua vontade. A minha obrigação é obedecer-lhe, como seu servo, contanto que não lhe falte com o marido que a senhora comprou. Aurélia fitou no semblante de Seixas um olhar soberano. Acredita que eu possa mudar de sentimentos para com o senhor? Não tenha esse receio. Se eu não estivesse convencido que o amor entre nós é impossível, não estaria aqui neste momento. Estranho sorriso iluminou a fronte de Aurélia, que vibrou com um gesto de sublime altivez. Qual é então o motivo por que não aceita o que lhe ofereço? O que a senhora me oferece custou-lhe 100 contos de réis, e receber esmolas desse valor é roubar ao pródigo que as deita fora. Como quiser, disse Aurélia desdenhosamente. O senhor pensa de certo que sua presença me incomoda, e por isso lhe sorri a ideia de impô-la como uma contrariedade. Engana-se, pode ficar. Não era por mim, mas por si mesmo que oferecia-lhe a separação. Rejeita? Melhor, não poderá queixar-se pelo que venha a acontecer. Apesar da recusa de Seixas, suas relações com Aurélia tornaram-se desde aquela tarde mais esquivas. A moça já não caprichava, como nas primeiras semanas, em passar a maior parte do tempo na companhia do marido. Este, de seu lado, receando tornar-se importuno, conservava-se arredio enquanto a mulher não manifestava o desejo de tê-lo perto de si. Dias houve em que não se viram. Seixas saía muito cedo para a repartição. Aurélia ia jantar com alguma amiga. Só no outro dia, às 4 horas da tarde, se encontravam de novo. Essas tardes em que Fernando ficava sozinho em casa, pois Dona Firmina acompanhava Aurélia, ele as aproveitava para ir ver a mãe, que ainda habitava na mesma casa da Rua do Hospício. Excitava reparo entre os conhecidos de Dona Camila que o filho a deixasse na vida obscura e necessitada, em vez de chamá-la para sua companhia, ou pelo menos de ajudá-la a passar com outra decência e abastança. Dona Camila não se queixava, mas apesar de seus extremos por aquele filho e da abnegação de sua ternura, tinha estranhado consigo que Fernando, depois de casado, não pensasse em dar às irmãs uma lembrança qualquer. Mui raras vezes aparecia Fernando em casa da mãe, e de passagem. Nisso não reparava Dona Camila, embora lamentasse que a posição do filho e seus deveres sociais não lhe permitissem possuí-lo por mais tempo. Mariquinhas, a princípio, excitava a mãe para irem à casa de Seixas, nas Laranjeiras, e até para lá passarem um dia. A mãe, desabituada à sociedade, receava-se da crítica de Aurélia. Todavia, essa razão não a demoveria se Fernando insistisse. Porém, ele, ao contrário, fez-se desentendido e desconversou aos primeiros rodeios da irmã. Não passou desapercebida a Aurélia essa esquivança da família do marido. Uma tarde em que Seixas recebeu, à sua vista, um bilhete de Nicota, ela o interpelou. Sua família, depois da noite de nosso casamento, nunca mais voltou a esta casa? Será por meu respeito? Não. O culpado sou eu, que nunca lhes falei nisso. E por quê? Julgam-me feliz. Não quero roubar-lhes essa doce ilusão. Aqueles que nos visitam e que frequentamos não andam iludidos? São indiferentes. Olhos de mãe leem na alma do filho como em livro aberto. Aquilo que não veem, adivinham. Quer fazer uma aposta? Sobre? Sou capaz de enganá-la, como tenho enganado a todos. É possível. Ela não é sua mãe.
O bilhete de Nicota comunicava a Fernando o dia que fora marcado para seu casamento, o qual celebrou-se na seguinte semana, em um sábado, conforme o uso geral. Seixas ocultou da mulher essa particularidade. Na tarde em que devia ter lugar o casamento, saiu de casa a pretexto de fazer uma visita a um ministro e assistiu à cerimônia. Levara à irmã uma jóia, mas de valor insignificante para sua riqueza. Essa mesquinhez, junta à circunstância de apresentar-se a pé, fizeram suspeitar as pessoas presentes que a imprevista opulência abalara o caráter de Seixas, a ponto de transformá-lo, de perdulário que era, em refinado avarento. Outro casamento efetuou-se por esse tempo. Foi o do doutor Torquato Ribeiro, com Adelaide Amaral. Dias antes, o noivo recebeu, por intermédio de Lemos, um recado de Aurélia, que pedia-lhe o seu recibo de 50.000 réis, pois chegara a ocasião de pagá-lo. Foi Ribeiro às Laranjeiras, cogitando na surpresa que a moça lhe preparava. Aqui tenho o que lhe devo. As 3 cifras são o presente de Adelaide. Ribeiro abriu o papel. Era uma letra ao portador de 50 contos, passada pelo Banco do Brasil. Ele fez um gesto de recusa. A moça atalhou-o. Não tenho direito de rejeitar. Foi o preço da minha felicidade. Meu tio garantiu ao Amaral que o senhor possuía este dinheiro, sem o que ele não consentiria em desfazer o casamento da filha com Fernando, e este não seria meu marido. Como lhe havemos de pagar nunca tamanho benefício? Disse o moço, comovido. Sendo feliz, respondeu Aurélia. Basta-me ser tanto como a senhora. Como eu? Sim, não é tão feliz? Muito, como não pode imaginar. Aurélia serviu de madrinha a Adelaide, e Seixas foi obrigado a assistir a esse casamento, que desdobrava-lhe, por assim dizer, diante dos olhos, um passado a que ele em vão tentava subtrair-se. Ali estavam, juntas, diante do altar, 2 mulheres a quem ele traíra sucessivamente, e não arrebatado da paixão, mas seduzido pelo interesse. Quando, absorto em suas cogitações, abandonava-se à melancolia daquelas reminiscências, Aurélia, que se aproximara, murmurou-lhe ao ouvido. Mostre-se alegre. Quero que todos, mas principalmente esta mulher, acreditem que sou feliz e muito. O senhor deve-me, ao menos, esta ridícula satisfação, em troca do que roubou-me. Tomando o braço de Seixas e reclinando-se com esse voluptuoso orgulho da mulher que se rende a um imenso amor, dirigiu-se à porta da igreja, onde a esperava o seu carro. Nesse momento, como durante a noite em casa do Amaral, não houve quem não invejasse a felicidade do par formoso que Deus havia acumulado de todos os dons, de formosura, de graça, de mocidade, de amor, de saúde e de riqueza. Tinham tudo isto e não passavam de 2 infelizes. Essa festa alegre e aparatosa, ninguém imaginava que suplício era para essas 2 almas que estavam queimando-se nas luzes da sala e dilacerando-se nos sorrisos que desfolhavam dos lábios. No dia seguinte, domingo, Aurélia deixou-se ficar em seu aposento e até quarta-feira não viu o marido. Nem Dona Firmina, nem os Fâmulos desconfiaram do fato, embora suspeitassem de algum estremecimento entre os noivos. Como nessas ocasiões, o marido e a mulher encerravam-se, cada um de seu lado. As pessoas da casa, ignorantes do interdito a que fora condenada a câmara nupcial, presumiam que eles se correspondessem por essa comunicação interior. Estas esquivanças de Aurélia repetiram-se muitas vezes daí em diante. Seixas percebeu que ela o evitava e desconfiou que sua presença começasse a importuná-la. Não se enganava. Desde que a moça não achava mais em si a irritação e o sarcasmo em que a princípio se deleitava seu coração, a aproximação do marido a oprimia. Seixas não a contrariava. Conservando-se em casa, ao alcance da voz e ao aceno da mulher, poupava-lhe o desgosto de o ver. Entrava isso na resolução que havia tomado, mas não era sem grande esforço e luta acérrima que obtinha de si permanecer ao lado dessa mulher para a qual se havia tornado, ele o sentia, verdadeiro flagelo.
uma razão poderosa o retinha, devemos supor, e tão forte que subjugava a todo instante a revolta de seus brios, magoados pela aversão cheia de desdém da qual era alvo. Desse tempo data a agitação em que laborou ele, à busca de um recurso para subtraí-lo à terrível colisão. Todas as idéias que lhe sugeria seu espírito alvoroçado, ele as aceitava com sofreguidão, para logo as rejeitar com desânimo. Afinal, decidiu-se. Antes de ir à repartição, procurou Lemos, com quem só de passagem se encontrara depois do casamento. O velho recebeu-o com seu modo folgazão. Que honraria, meu amigo! Esta pobre casa não o merecia. Tinha necessidade de falar-lhe, respondeu Seixas. O velhinho piscou os olhos. Ele adivinhava que o moço não tinha procurado aquela hora para fazer-lhe uma visita de cortesia. Desejava consultá-lo, continuou Seixas, hesitando. Consta-me que as apólices vão baixar consideravelmente e que seria um bom negócio vendê-las neste momento para comprá-las mais tarde, talvez daqui a 2 meses. Não é mau, porém há outro melhor neste momento, disse Lemos. Qual? Vender libras esterlinas. Não as possuo. Isso não impede? Não entendo. Venda, a entregar no fim do mês, pelo preço de 12 réis. Nesse tempo, elas baixam a 10 réis, com certeza, e o senhor ganha em 15 dias, sem despender R$ 1, uns contos de réis que não fazem mal a ninguém. Agora compreendo. 10.000 libras deixariam 20 contos. E se ao contrário subirem? Perde a diferença. Aí está o risco. Só um meio de ganhar sem risco é o de não pagar. Seixas despediu-se, apesar das instâncias de Lemos, que desejava levá-lo à Praça do Comércio. Nesse mesmo dia, encontrou Abreu, que depois de ter esbanjado a herança, dera em jogador, e vivia, segundo era fama, da banca. Pela conversa que tiveram os dous, ficou o marido de Aurélia sabendo a rua e número de uma casa, onde todas as noites havia reunião plena dos amantes da roleta. Nessa noite, Seixas saiu furtivamente de casa e, chamando um tílburi, dirigiu-se para a cidade. Quando, porém, transpunha o limiar da porta por onde se penetrava na cova do Caco, tomou tal horror que deitou a fugir pela rua e não parou senão em casa. Fim do capítulo 9. Parte 3, capítulo 10 de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 3, capítulo 10. No pavimento térreo, ao lado esquerdo, havia na Casa das Laranjeiras uma varanda de estilo campestre, decorada com palmeiras vivas e corbelhas de parasitas. Servia de sala de bilhar, e aí costumava Aurélia e o marido passarem a tarde, quando o tempo não convidava ao passeio no jardim. Aí foi Seixas encontrar 2 grandes quadros, colocados nos respectivos cavaletes. Na tela, viam-se os esboços de 2 retratos, o de Aurélia e o seu, que um pintor notável, êmulo de Vítor Meireles e Pedro Américo, havia delineado à vista de alguma fotografia, para retocá-lo em face dos modelos. Ao olhar interrogador do marido, Aurélia respondeu: é um ornato indispensável à sala. Julga que seja indispensável? Parecia-me, ao contrário, inconveniente reproduzir, ainda que seja por esse modo, uma presença que tanto lhe deve importunar. Não se tira retrato d'alma, felizmente, observou Aurélia, com o misterioso sorriso que desde certo tempo acompanhava essas palavras de sentido recôndito. Seixas prestou-se passivamente ao papel de modelo. As sessões, à tarde, tinham ficado reservadas para ele, a fim de não estorvar-lhe o trabalho da repartição. Aurélia retirou-se, deixando-o em plena liberdade. No dia seguinte, pela manhã, quando o pintor voltou para trabalhar em seu retrato, a moça, antes de tomar posição, fez-lhe suas observações acerca da expressão fria e seca da fisionomia de Seixas. Pintei o que vi. Se deseja um retrato de fantasia, é outra coisa, respondeu o artista. Tem razão. Meu marido não anda bom. É melhor interromper seu trabalho por alguns dias. Eu lhe mandarei aviso quando for ocasião.
Essa tarde, Seixas achou Aurélia inteiramente outra da que era nos últimos tempos. Sua expressão meiga e, sobretudo, a candura e singeleza de seu modo restauraram em sua memória a imagem da formosa menina de Santa Teresa, a quem amara outrora. Deixou-se aliciar por essa ilusão, embora estivesse bem convencido de que haveria dissipar-se de repente e dolorosamente, como as outras. Mas sua alma tinha necessidade de repouso e ainda mais do conforto de uma crença consoladora. Abandonou-se àquela doce quimera e quis persuadir-se de que revivia um idílio de seu passado. Aurélia trouxe a conversa para os assuntos que mais podiam seduzir um espírito poético e elegante como o de Seixas. Falou de música, de versos, de flores e de artes. Quando a ironia não lhe acerava a palavra, ela tinha uma exuberância de afeto e ternura que manava de seus lábios e derramava em torno de si uma atmosfera de amor. À noite tocou o piano e cantou os trechos prediletos do marido. Não era ela, de certo, apesar dos elogios de Dona Firmina, uma mestra, nem mesmo uma discípula exímia e correta. Mas poucas teriam seu gênio artístico. Ela tocava por inspiração, e o canto eram as emoções de sua alma que ressoavam espontaneamente, como os arpejos da brisa no seio da floresta. Os dias seguintes correram na mesma doce intimidade. À tarde, no jardim, ou admiravam juntos as flores, ou liam, no mesmo livro, algum romance menos interessante do que o seu próprio. Seixas incumbia-se da leitura, e Aurélia escutava, sentada a seu lado. Às vezes, ou porque se distraísse um momento, ou por sofreguidão de antecipar a narração, reclinava-se para correr os olhos pela página, onde ia brincar um anel de seus cabelos castanhos. Foi no meio de uma dessas cenas que o pintor apareceu de novo. Seixas deu sinal de contrariedade, que a gentileza de Aurélia conseguiu desvanecer. Conservou durante a sessão a mesma expressão afável e graciosa que pouco antes iluminava seu nobre semblante e que fora a sua fisionomia de outrora, quando a subversão da existência ainda não o tinha revestido de gravidade melancólica. Na manhã seguinte, Aurélia, examinando o trabalho do pintor, viu, palpitante de emoção, a sorrir-lhe o homem que ela havia amado. Ele aí estava, em face dela, destacando-se da tela, onde o pincel do artista o havia fixado com admirável felicidade. Era um desses retratos em que o modelo, em vez de impor-se, inspira o artista, e que deixam de ser cópias e tornam-se criações. Ainda Aurélia estava enlevada em sua contemplação quando chegou o artista, que recebeu seus elogios acompanhados de sinceros agradecimentos. O pintor supunha ter feito apenas uma obra de arte. Como podia ele suspeitar o segredo dessa mulher, viúva daquele marido vivo? O senhor há de tirar uma cópia desse retrato, para ficar na sala com o meu. Quanto a este, desejo que tenha o trajo com que me lembro de ter visto meu marido, quando o conheci. É uma surpresa que pretendo fazer-lhe, compreende? Perfeitamente. Peço-lhe, porém, que não toque no rosto. Fique descansada. Aurélia explicou ao pintor o trajo que devia figurar no retrato do marido e tomou posição para concluir o seu. Ao voltar da repartição, notou Seixas que sua mulher não conservava a mesma disposição de ânimo em que a deixara na véspera. Não tornou a primitiva irritação, mas foi, a pouco e pouco, retraindo-se e acabou por isolar-se de tudo. Passava os dias encerrada em seu toucador. Quando aparecia, era sempre distraída e tinha o aspecto dessas pessoas que se habituam a viver no mundo da fantasia e que, sentindo-se como aturdidas quando descem à realidade, refugiam-se em suas quimeras. A casa das Laranjeiras tornara-se uma verdadeira solidão, habitada por dois cenobitas que não se viam nem tratavam, a não ser na hora de jantar. Ao levantarem-se da mesa, Aurélia escondia-se no fundo de algum espesso caramanchão, de onde seguia de longe, com os olhos, o vulto do marido que passeava pelo jardim. À noite, cada um tomava seu livro. Seixas lia. Aurélia aproveitava esses instantes de liberdade para tornar aos seus pensamentos,
e aos suaves devaneios que abandonava ao sair do toucador. Dona Firmina, a princípio, estranhara os modos de Aurélia, mas era uma senhora de muito juízo e bastante prática da vida. Atinou logo com a causa dessa alteração e aproveitou a primeira oportunidade para dar mostra da sua perspicácia. "Não acha Aurélia tão diferente do que era, Sr. Seixas?" Fernando, surpreendido pela pergunta, volveu os olhos para a mulher, cujo pálido semblante, iluminado nesse momento por um reflexo do sol no ocaso, tinha a diáfana aparência da cera. "Algum incômodo passageiro? Precisa sair da cidade, passar algum tempo fora, na Tijuca ou em Petrópolis?" "Não tenho moléstia", respondeu Aurélia com indiferença. "Moléstia não tem, Aurélia, mas é cousa que se parece", tornou a viúva. "E os passeios no campo são excelentes para essas melancolias e desmaios que você anda sofrendo." "Engana-se, não sofro cousa alguma." "Ora, não disfarce. Quem não vê que aí anda a volta de—" "De quê?" insistiu Aurélia, completamente alheia à intenção da viúva. "De um neném." Soltou a moça uma gargalhada, mas tão descompassada e ríspida que Dona Firmina mais confirmou-se em sua convicção. Fernando erguera-se a pretexto de regar os tabuleiros de violetas de Parma que rodeavam os pedestais das estátuas de bronze. Decorreram meses. De repente, sem causa conhecida, com o contraste e o improviso que tinham as resoluções dessa mulher singular, operou-se uma revolução na casa das Laranjeiras e na existência de seus moradores. Saiu Aurélia do isolamento a que se condenara durante tanto tempo, mas para lançar-se no outro extremo. Mostrava pelos divertimentos uma sofreguidão que nunca tivera, nem mesmo em solteira. Entrou a frequentar de novo a sociedade, mas com furor e sem repouso. Os teatros e os bailes não lhe bastavam. As noites em que não tinha convite ou não havia espetáculo, improvisava uma partida que, em animação e alegria, não invejava as mais lindas funções da corte. Tinha a arte de reunir em sua casa as formosuras fluminenses. Gostava de rodear-se dessa corte de belezas. Os dias destinava-os para as visitas da Rua do Ouvidor e os piqueniques no Jardim ou Tijuca. Lembrou-se de fazer da praia de Botafogo um passeio, à semelhança do Bois de Boulogne, em Paris, do Prater, em Viena, e do Hyde Park, em Londres. Durante alguns dias, ela e algumas amigas percorriam, de carro aberto, por volta de 4 horas, a extensa curva da pitoresca enseada, espairecendo a vista pelo panorama encantador e respirando a fresca viração do mar. Os passantes olhavam-nas surpresos e com um aspecto que traduzia a malignidade de suas conjecturas. Aurélia não fazia o mínimo caso dessas caras mexeriqueiras, mas as amigas incomodaram-se e ela foi obrigada a abandonar o lindo passeio às aves de arribação. Esta ânsia de festa e distrações, sucedendo a uma inexplicável apatia e recolhimento, faria desconfiar que Aurélia buscava na sociedade não o prazer, mas talvez o esquecimento. Porventura tentava aturdir o espírito e arrancá-lo por este modo às cismas e enlevos em que se engolfara por tantos dias? "Deve estranhar esta febre de divertimentos?" disse ela ao marido. "É uma febre, mas não tem perigo. Quero que o mundo me julgue feliz. O orgulho de ser invejada talvez me console da humilhação de nunca ter sido amada. Ao menos, gozarei de um aparato de ventura. No fim de contas, o que é tudo neste mundo senão uma ilusão, para não dizer uma mentira? Assim, desculpe se incomodo, tirando-o de seus hábitos para acompanhar-me. Há de reconhecer que mereço esta compensação." "É minha obrigação acompanhá-la e me achará sempre disposto a cumpri-la. Moça, formosa e rica, deve gozar da vida que lhe sorri. O mundo tem esta virtude: o que não absorve, gasta. Daqui a algum tempo a senhora verá a existência por um prisma bem diverso, e do passado não lhe ficará senão a lembrança de um pesadelo de criança." "É o que eu procuro justamente, que não dera eu para apagar estas crenças, ou antes, essas incômodas ilusões de minha infância, com que educou-se minha alma, e conformar-me à realidade da vida. Ah, se eu o conseguisse!" A reticência desfez-se nos lábios da moça em um sorriso sardônico. Então nos havíamos de entender. Fim do capítulo 10. Fim da terceira parte.
Parte 4, capítulo 1, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 4, capítulo 1. Quarta parte. Resgate. Havia baile em São Clemente. Aurélia ali estava, como sempre, deslumbrante de formosura, de espírito e de luxo. Seu trajo era um primor de elegância. Suas jóias valiam um tesouro, mas ninguém apercebia-se disso. O que se via e admirava era ela, sua beleza, que enchia a sala como um esplendor. O baile, em vez de fatigá-la, ao contrário, a expandia. Semelhante às flores tropicais, filhas do sol, que ostentam o brilhante matiz nas horas mais ardentes do dia, era justamente nesse pélago de luz e paixões que Aurélia revelava toda a opulência de sua beleza. Seixas a contemplava, de parte. As outras moças, de meia-noite em diante, começavam a afanar-se. O cansaço desbotava-lhes a cor, ou afogueava-lhes o rosto. O talhe denunciava o excesso da fadiga na languidez das inflexões ou na rispidez do gesto. Aurélia, ao contrário, à medida que adiantava-se a noite, desferia de si mais seduções e parecia entrar na plenitude de sua graça. A correção artística de seu trajo ia desaparecendo no bulício do baile. Como o primeiro esboço que surge, afinal, do cinzel impetuoso do artista ao fogo da inspiração, sua estátua recebia da admiração da turba os últimos toques. Quando em torno se revolvia o turbilhão, ela conservava sua inalterável serenidade. O colo arfava-lhe mansamente ao influxo das brandas emoções. O sorriso coalhava-se em enlevos nos lábios entreabertos, por onde escapava-se a respiração calma. Desprendia-se de seus olhos, de toda sua pessoa, uma efusão celeste que era como a sua irradiação. Quando completou-se esta assunção de sua beleza, o baile estava a terminar. Aurélia fez um gesto ao marido e, envolvendo-se na manta de caxemira que ele apresentara-lhe, trancou o braço no seu. No meio das adorações que a perseguiam, retirou-se orgulhosamente, reclinada ao peito desse homem tão invejado, que ela arrastava após si como um troféu. O carro estava à porta. Ela sentou-se, rebatendo os amplos folhos da saia para dar lugar ao marido. — Que linda noite! Exclamou, recostando a cabeça nas almofadas para engolfar os olhos no azul do céu marchetado de estrelas. Com esse movimento, sua espádua tocou no ombro de Seixas, e os cachos de cabelo castanho, agitados pelo movimento do carro, afagaram a face do mancebo, desprendendo perfumes de inebriar. De momento a momento, a claridade do gás entrava pela portinhola do carro, em frente ao lampião, e debuxava o mavioso semblante de Aurélia e seu colo, que a manta, escorregando, tinha descoberto. Na posição em que estava, olhando por cima da espádua da moça, ele via na sombra transparente, quando o decote do vestido sublevava-se com o movimento da respiração, as linhas harmoniosas desse colo soberbo que apojavam-se em contornos voluptuosos. — Como brilha aquela estrela! — disse a moça. — Qual? — perguntou Seixas, inclinando-se para olhar. — Ali, por cima do muro, não vê? Seixas só via a ela. Acenou com a cabeça que não. Aurélia distraidamente travou da mão do marido e apontou-lhe a direção da estrela. — É verdade, respondeu Fernando, que vira uma estrela qualquer. Retirando a mão, Aurélia descansou-a no joelho, não advertindo, sem dúvida, que ainda tinha presa a do marido. — Não sei que tem o luzir das estrelas, murmurou a moça. É uma coisa que notei desde menina. Sempre que fico assim a olhar para elas e a beber os seus raios, sinto uma vertigem que me dá sono. Quem sabe se a luz que elas cintilam não embriaga? Parece-me que bebi um cálice de champanha, mas feito do sumo daqueles cachos dourados que lá estão no céu. Estas palavras, o olhar de Aurélia dirigiu-as ao marido, envoltas em um sorriso feiticeiro. Então foi de ambrosia, que é a bebida dos deuses, tornou Fernando, correspondendo ao gracejo. Mas, fora de graça,
Que sono me fez? Será cansaço? Talvez, dançou tanto. Pois reparou? Que queria que eu fizesse? Aurélia esperou um momento para não interromper o marido. Vendo que este calava-se, conchegou-se com o gracioso movimento dos passarinhos quando se arrufam para dormir. Não posso mais, estou tonta. Derreou-se então pelas almofadas. A pouco e pouco, descaindo-lhe ao balanço do carro o corpo lânguido de sono, sua cabeça foi repousar no braço do marido, e seu hálito perfumado banhava as faces de Seixas, que sentia a doce impressão daquele talhe sedutor. Era como se respirasse e haurisse a sua beleza. Fernando não sabia que fizesse. Às vezes queria esquecer tudo, para só lembrar-se que era marido dessa mulher e que a tinha nos braços. Mas quando queria ousar, um frio mortal trespassava-lhe o coração, e ele ficava inerte e tinha medo de si. Todavia, ninguém sabe o que aconteceria se o carro não parasse tão depressa à porta da casa. Aurélia sobressaltou-se, caindo em si, retraiu-se, para deixar que Seixas saltasse e lhe oferecesse a mão. Nunca me senti tão fatigada. Creio que estou doente, disse ela descendo do carro. Não devia ter ficado até tão tarde, observou Fernando com solicitude. Dê-me seu braço, murmurou a moça com um gesto abatido. Seixas começou a inquietar-se, ainda mais quando a viu suspensa a seu braço arrastar-se para a escada. Está realmente incomodada? Estou doente, muito doente, respondeu com a voz alquebrada. Nos olhos, porém, e nas covinhas da boca, cintilou um raio de malícia que desmentia aquelas palavras. Seixas retribuiu o gracejo. É uma enfermidade muito grave, não é? Que ataca-lhe todas as noites e a deixa sem sentidos por muitas horas. Chama-se sono. Não sei, nunca a tive, volveu a moça, abaixando as pálpebras e velando os lindos olhos. Chegados à saleta, onde costumavam despedir-se, Aurélia dirigiu-se para o toucador. Na porta, Fernando parou. Leve-me que eu não posso comigo, disse Aurélia, atraindo-o a si brandamente. O marido levou-a ao divã, onde ela deixou-se cair, prostrada de fadiga ou de sono. Não tendo soltado logo o braço de Seixas, este reclinou-se para acompanhar-lhe o movimento e achou-se debruçado para ela. Aurélia conchegou as roupas, fazendo lugar à beira do divã e acenando com a mão ao marido que se sentasse. Entretanto, com a cabeça atirada sobre o recosto de veludo, o colo nu debuxava sobre o fundo azul um primor de estatuária cinzelado no mais fino mármore de Paros. Seixas desviou os olhos, como se visse diante de si um abismo. Sentia a fascinação e reconhecia que faltavam-lhe as forças para escapar à vertigem. Até amanhã, disse ele, hesitando. Veja se não tenho febre. Aurélia procurou a mão do marido e encostou-a na testa. Debruçando-se para ela com esse movimento, Seixas roçara com o braço o contorno de um seio palpitante. A moça estremeceu, como se a percutisse uma vibração íntima, e apertou com uma crispação nervosa a mão do marido, que ela conservara na sua. Aurélia, balbuciou Fernando, que a pouco e pouco resvalara do divã e estava de joelhos, buscando os olhos da mulher. Ela ergueu de leve a cabeça, para vazar no semblante do marido a luz dos olhos, e sorriu. Que sorriso! Uma voragem onde submergiam-se a razão, a dignidade, a virtude, todas essas arrogâncias do homem. Seixas ia precipitar-se, mas os olhos de Aurélia o queimavam. Escapava daquelas pupilas cintilantes um fogo intenso que penetrava-lhe n'alma como lava em ebulição. Ele voltou o rosto para o lado da porta, como receoso de que estivesse aberta. Aurélia cerrara as pálpebras e atirara de novo a cabeça sobre a almofada, com esse delicioso abandono em que o corpo remite-se depois de um excessivo exercício. Fernando, na mesma posição, contemplava a formosa mulher que ele tinha ali,
palpitante sob o seu olhar e ao contato do peito, onde fervilhavam os frocos de renda do talhe do vestido, aflando ao vivo ofego da respiração. E, todavia, não ousava. Nunca, nos tempos em que ele fazia o contrabando do amor, mulher alguma, por mais defesa que fosse a seu desejo, inspirou-lhe o respeito, ou antes o susto que o tolhia naquele momento junto de sua esposa. A moça levantou o braço com um gesto de enfado e deixou-o sobre o recosto do divã, donde foi deslizando fracamente para o ombro de Seixas. À doce pressão dessa cadeia que o cingia, ele vergou a cabeça e chegou a embeber a flor dos lábios nas tranças de cabelos que borbulhavam em anéis pelas espáduas e refluíam pela face de Aurélia. Mas a moça voltara a cabeça, escondendo o rosto no acolchoado de veludo, com um gesto rápido, ao passo que retraía a mão para velar a face. Bastou este movimento, que não passava talvez de frágil resistência da castidade, para reprimir o impulso de Seixas. Depois de um instante de perplexidade, ia levantar-se, quando Aurélia surgiu arrebatadamente do torpor e languidez que a prostravam, e, sentando-se no divã, obrigou o marido a ajoelhar-se de novo a seus pés. Apoiando-lhe então a mão na fronte, vergou-lhe a cabeça e cravou-lhe no semblante um olhar longo, penetrante, que parecia submergir-se na consciência daquele homem e sondar-lhe os arcanos. — Não me engana? Ama-me, enfim? Perguntou ela, com meiguice. Ainda não acredita? Venceu, então, o impossível? Fui vencido por ele. Essa felicidade não a tenho eu, exclamou a moça, erguendo-se do divã e caminhando pela sala, com o passo frouxo e a cabeça baixa. Fernando, que a seguia com um olhar surpreso, viu-a aproximar-se de um quadro colocado sobre um estrado e contra a parede fronteira. A cortina azul do dossel correu. A luz do gás que batia em cheio desse lado destacou-se do fundo do painel o retrato envolto inteiro de um elegante cavalheiro. Era o seu retrato, mas do mancebo que fora 2 anos antes, com o toque de suprema elegância que ele ainda conservava e com o sorriso inefável que se apagara sob a expressão grave e melancólica do marido de Aurélia. O homem que eu amei e que amo é este, disse Aurélia, apontando para o retrato. O senhor tem suas feições, a mesma elegância, a mesma nobreza de porte. Mas o que não tem é sua alma, que eu guardo aqui, em meu seio, e que sinto palpitar dentro de mim e possuir-me quando ele me olha. Aurélia fitou o retrato com delícia. Arrebatada pela veemência do afeto que entumecia-lhe o seio, pousou nos lábios frios e mortos da imagem um beijo férvido, pujante, impetuoso. Um desses beijos exuberantes que são verdadeiras explosões da alma irrupta pelo fogo de uma paixão subterrânea, longamente recalcada. Seixas estava atônito. Sentindo-se ludíbrio dessa mulher, que o subjugava a seu pesar, escutava-lhe as palavras, observava-lhe os movimentos e não a compreendia. Chamava a si a razão e esta fugia-lhe, deixando-o estático. Aurélia acabava de voltar-se para ele, soberba de volúpia, fremente de amor, com os olhos em chamas, os lábios túrgidos e o seio pulando aos ímpetos da paixão. Por que meu coração, que vibra assim diante desta imagem, fica frio junto a si? Por que seu olhar não penetra nele como o raio desta pupila imóvel? Por que o toque de sua mão não comunica à minha esta chama que me embriaga como um néctar? Aurélia parou, de repente. Uma onda de rubor banhou-lhe o rosto mimoso. Atalhada no ímpeto da paixão por um assomo de pudor, ela confrangeu-se como a flor da noite ao raiar da luz. Suspendeu a capa de caxemira que lhe tinha resvalado dos ombros para a cintura e, envolvendo-lhe com o estremecimento de um calafrio, encolheu-se no canto do divã. Seixas aproximou-se, fazendo-lhe a cortesia do costume.
com a voz já tranqüila e o modo natural, disse: boa noite. A moça entreabriu a caxemira quanto bastava para tirar os dedos afilados da mão direita que estendeu ao marido. Já? perguntou ela, erguendo os olhos entre súplices e despóticos. O marido estremeceu ao toque sutil dos dedos que calcavam-lhe docemente a palma da mão. Ordena que fique, disse com a voz trêmula. Não, para quê? O que exprimia essa frase, repassada do sorriso que lhe servia, por assim dizer, de matiz, ninguém o imagina. Seixas retirou-se, levando n'alma a mais cruel humilhação que podia infligir-lhe o desprezo dessa mulher. Fim do capítulo 1. Parte 4, capítulo 2 de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 4, capítulo 2. Aconteceu uma noite cair a conversa em assunto de literatura nacional. Fato raro. Entre nós, há moda para tudo nos salões, menos para as letras pátrias, que ficam à porta, ou quando muito, vão para o fumatório, servir de tema a 2 ou 3 incorrigíveis. Nesse dia, fez-se uma exceção. Alguém que tinha a prurir-lhe nos lábios a condenação dogmática de um livro que lera recentemente, apesar de publicado desde muito, aproveitou o momento para essa execução literária. Já leram A Diva? Respondeu um silêncio cheio de surpresa. Ninguém tinha notícia do livro, nem supunham que valesse a pena de gastar o tempo com essas coisas. É um tipo fantástico, impossível, sentenciou o crítico. Acrescentou ele ainda algumas coisas acerca do romance, cujo estilo censurou de incorreto, cheio de galicismos e crivado de erros de gramática. O desenlace, especialmente, provocou acres censuras. A crítica, por maior que seja a sua malignidade, produz sempre um efeito útil, que é de aguçar a curiosidade. O mais rigoroso censor, malgrado seu, presta homenagem ao autor e o recomenda. Pela manhã, Aurélia mandou comprar o romance e o leu em uma sesta, ao balanço da cadeira de palha, no vão de uma janela ensombreada pelas jaqueiras, cujas flores exalavam perfumes de magnólias. À noite, apareceu o crítico. Já li A Diva, disse depois de corresponder ao cumprimento. Então, não é uma mulher impossível? Não conheço nenhuma assim, mas também só podia conhecê-la Augusto Sá, o homem que ela amava, e o único ente a quem abriu sua alma. Em todo caso, é um caráter inverossímil. E o que há de mais inverossímil que a própria verdade? Retorquiu Aurélia, repetindo uma frase célebre. Sei de uma moça. Se alguém escrevesse sua história, diriam como o senhor: é impossível, esta mulher nunca existiu. Entretanto, eu a conheci. Mal pensava Aurélia que o autor de Diva teria mais tarde a honra de receber, indiretamente, suas confidências e escrever também o romance de sua vida, a que ela fazia alusão. Nessa noite, entre as novidades do dia que deram tema à palestra, houve uma que bastante afligiu Aurélia. Corria que Eduardo Abreu estava dominado pela ideia do suicídio. Um de seus camaradas, que vinha com ele de Niterói, o impedira de precipitar-se ao mar da borda da barca. Outro o surpreendera com um revólver no bolso. No dia seguinte, houve espetáculo no Teatro Lírico. Aurélia escreveu a Adelaide Ribeiro um bilhete, oferecendo-lhe seu camarote e prometendo-lhe sua companhia. As duas senhoras não tinham relações íntimas. Apenas haviam trocado entre si as visitas de rigor depois do casamento. Aurélia aproveitou o pretexto da ópera nova, não para estreitar essas relações cerimoniosas, mas ter ocasião de falar com o Dr. Torquato Ribeiro. Às 8 horas, quando Aurélia entrou no camarote pelo braço de Seixas, já encontrou Adelaide com o marido. As duas moças, lembrando-se que iam passar a noite face a face, instintivamente, sem propósito, por uma irresistível emulação, haviam se esmerado. Ambas estavam no esplendor de sua beleza.
Mas, curiosa antítese, Adelaide, a pobre, vinha no maior apuro do luxo, com toda a garridice e requintes da moda. Aurélia, a milionária, afetava extrema simplicidade. Vestiu-se de pérolas e rendas. Só tinha uma flor, que era sua graça. Ao levantar-se o pano, a dona do camarote, como de costume, ocupou o lado da cena, reservando lugar de honra para sua convidada. Os maridos revezaram-se, ficando Ribeiro perto de Aurélia e Seixas da parte de Adelaide. Passada a primeira curiosidade que desperta sempre as decorações e trajos de uma cena ainda não vista, Aurélia, voltando-se para atender à amiga que lhe falava, notou a posição e atitude de Seixas. Este recostara-se à divisão do camarote e observava a cena por cima do ombro de Adelaide. Mas a moça pareceu que a vista do marido não chegava à rampa e refrangia-se, como uma réstia de sol diante do obstáculo que se lhe antepunha a menor oscilação do talhe esbelto da mulher de Ribeiro. Se Adelaide inclinava-se à frente para trocar alguma observação, bombeava graciosamente diante de Fernando as espáduas que a luz do gás, esbatendo-se em cheio, jaspeava. Se a moça apoiava-se indolentemente a coluna, era o seu lindo colo vazado por decote de ninfa que se oferecia aos olhos de Fernando. Aurélia agitava o leque de madrepérola com um movimento rápido e nervoso que fazia crepitarem as aspas violentamente batidas umas contra as outras. 2 ou 3 espedaçaram-se entre os dedos crispados. Às vezes, dardejava um olhar imperioso ao marido para adverti-lo de sua inconveniência. Outras, examinava a fisionomia de Ribeiro, com o sentido de observar o efeito que nele produzia aquela faceirice da mulher. Mas Seixas estava completamente absorvido na cena, ou no que lhe ficava ao rumo da cena, e Ribeiro passava a revista de binóculo aos camarotes. Quanto a Adelaide, toda a satisfação de brilhar, nem reparava na impaciência da amiga, nem se apercebia que o excessivo esvazamento de seu corpinho, com o requebro que imprimia ao talhe, desnudava-lhe quase todo o busto aos olhos do homem a quem voltava as costas. Sente a estátua o olhar que insinua-se entre os véus transparentes? A mulher da moda tem a cútis da estátua quando se veste para o baile. Aurélia não pôde conter-se afinal. Troquemos de lugar, Fernando? A luz do gás está incomodando minha vista. Venha para aqui, disse Adelaide, querendo ceder-lhe a cadeira. Não, ali estou melhor, fico na sombra. No intervalo, saíram a passear no salão. A lembrança foi de Aurélia, que desejava uma ocasião de dizer algumas palavras em particular ao Torquato. Antes de sair, porém, insistiu com Adelaide para que pusesse a capa. Pode se resfriar, está úmido. Ao contrário, faz um calor. Não facilite. E cobriu-lhe os ombros com sua própria capa, que agasalhava mais. Seixas ofereceu o braço a Adelaide, como era de rigor. Aurélia, seguindo ao braço de Ribeiro e sem perdê-los de vista, começou a conversar com seu cavalheiro. Ontem tive uma notícia que me afligiu. O Eduardo Abreu tentou suicidar-se. Já me disseram. E parece que não abandonou a ideia. Quero salvá-lo dessa loucura. É um dever para mim e um tributo que pago à memória de minha mãe. Posso contar com o senhor? Permita que não responda esta pergunta. Diga-me o que devo fazer. Obrigada. Basta que o traga à minha casa e faça que a frequente. Ele foi rico, perdeu a riqueza e com ela os amigos, a consideração, tudo o que lhe tornava doce a existência. Nada mais natural do que olhar para o mundo como um inimigo a quem deve fugir. Se, porém, no meio desse deserto moral em que se acha surgisse uma ideia, uma vontade, um sentimento consolador, esse elo o prenderia de novo à existência. Mas não tem receio? Observou Ribeiro, hesitando. Pensa que ainda não esteja de todo extinta a sua paixão? É justamente com o que eu conto. E seu marido? É meu marido, respondeu a moça, erguendo a cabeça com serena altivez. Ribeiro compreendeu a palavra e o gesto. Em verdade, o homem que tinha a suprema aventura de ser o esposo querido dessa mulher podia suspeitá-la? Suponha-se em seu lugar. O senhor que sabe uma parte de minha história. Depois do que lhe dei a ele, julgar-se-ia com direito a esse triste sacrifício da vida de um infeliz?
Não, certamente. Nesse instante, Aurélia, que distraíra-se com a conversa, viu Adelaide, já sem a capa, e suspensa, ou antes, enlaçada ao braço de seu marido, com um abandono que ela, sua mulher, não se animaria a mostrar em público. Aurélia, por um impulso que não pôde conter, apesar do império que se habituara a conservar sobre si, deixou o braço de Ribeiro para lançar-se ao encontro do outro par e separou os dois, insinuando-se entre eles. Aí recobrou-se, ao perceber a surpresa que se pintava no semblante dos outros, buscou disfarçar, afetando uma risada e trançando no seu o braço da mulher de Ribeiro. Escute, quero dizer-lhe um segredo, dona Adelaide. Afastou-se, levando a amiga. O segredo foi um remoque a propósito de certa loureira que passava, e depois uma indireta ao desgarro de certas senhoras que timbram em imitar aquelas a quem mais desprezam. Dê-me a minha capa, disse Aurélia com rispidez a Seixas. Antes que este pudesse satisfazê-la, tirou-lhe da mão a caxemira que Adelaide tinha dado a guardar, embrulhou-se nela e tomou o braço do marido. Vamos? Seixas, admirado, deixou-se conduzir, supondo que tornavam ao camarote. Ao chegarem defronte da escada, Aurélia esperou para despedir-se de Adelaide. Já se retira? Perguntou a amiga, cada vez mais surpresa. Prometi à minha madrinha, dona Margarida Ferreira, ir vê-la esta noite. Passei por aqui somente para gozar da sua companhia. Aurélia tivera esta lembrança no caminho do salão para o camarote. Era uma excelente explicação de seu descaso de tomar à amiga o braço do marido, e o melhor pretexto para cortar de vez o desagradável incidente. Seixas acompanhou a mulher, sem a mínima observação. Entraram no carro. O cocheiro, que não recebeu ordem alguma, dirigiu-se a Laranjeiras. Dona Margarida Ferreira morava em Andaraí. Não vai à casa de sua madrinha? A resposta foi breve e seca. Não, já é tarde. Aurélia revoltava-se contra si mesma por causa daquele momento de fragilidade. Como é que ela, depois de haver arrebatado à sua rival o homem a quem amava, e de haver desdenhado esse triunfo, por indigno de sua alma nobre, dava a essa rival o prazer de recear-se de suas seduções? Descontente, contrariada, cogitava uma vindita desse eclipse de seu orgulho. O que é o ciúme? Disse de repente, sem olhar o marido e com um tom incisivo. Seixas compreendeu que aí vinha a refrega e preparou-se, chamando a si toda a calculada resignação de que se costumava revestir. Exige uma definição fisiológica ou a pergunta é apenas mote para a conversa? Acredita na fisiologia do coração? Não lhe parece um disparate esta ciência pretensiosa que se mete a explicar e definir o incompreensível? Aquilo que não entende o próprio que o sente, e que sente-se sem ter muitas vezes a consciência desse fenômeno moral? Só há um fisiologista, mas esse não define, julga. É Deus que, formando sua criatura do limo da terra, como ensina a Escritura, deixou-lhe ao lado esquerdo, por amassar, uma porção de caos de que a tirou. Quanto ao ciúme, todos nós sabemos, mais ou menos, a significação da palavra. O que eu desejava era saber sua opinião sobre este ponto: se o ciúme é produzido pelo amor. Assim pensam, geralmente. E o senhor? Como nunca o senti, não posso ter opinião minha. Pois tenho-a eu, e por experiência. O ciúme não nasce do amor, e sim do orgulho. O que dói neste sentimento, creia-me, não é a privação do prazer que outrem goza, quando também nós podemos gozá-lo e mais. É unicamente o desgosto de ver o rival possuir um bem que nos pertence ou cobiçamos, ao qual nos julgamos com direito exclusivo e em que não admitimos partilha. Há mais ardente ciúme do que o do avaro por seu ouro, do ministro por sua pasta, do ambicioso por sua glória? Pode-se ter ciúme de um amigo, como de um traste de estimação, ou de um animal favorito. Eu, quando era criança, tinha um de minhas bonecas. Aurélia calou-se, à espera da réplica. Prolongando-se a pausa, continuou. Um exemplo. Há pouco, no teatro, quando vi o modo por que a Adelaide Ribeiro lhe dava o braço, tive ciúmes do senhor. Entretanto, eu não o amo, bem sabe, e não o posso amar.
Esta prova é decisiva. E a senhora não acredita na fisiologia? Quer melhor definição? O ciúme é o zelo do senhor pela cousa que lhe pertence. Ou pessoa, acrescentou Aurélia com maldade. Pela cousa que lhe pertence, insistiu Seixas, seja esta animada ou inanimada. Temos ainda outra prova em favor de minha opinião. O senhor que amou tanto e tantas vezes nunca teve ciúmes, há pouco me confessou. E como o ciúme é o sintoma do orgulho, ou, em outros termos, da dignidade, a consequência... É lógica, mas eu a dispenso. Preferia que o senhor me recitasse alguma de suas poesias. Por exemplo, O Capricho. Fim do capítulo 2. Parte 4, capítulo 3, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 4, capítulo 3. As partidas de Aurélia, ou recepções, como as chamava o Alfredo Moreira, a parisiense, eram das mais brilhantes que então se davam na corte. Sem galopes infernais e as extravagantes figuras que fazem das quadrilhas e valsas um perfeito corrupio de idos ou um remoinho de gente tocada da tarântula, reinava ali, sempre, uma animação de bom gosto, que excitava o prazer e derramava a alegria sem amarrotar as moças, nem espremer as damas entre os cavalheiros. Aurélia descobrira um meio engenhoso de obter este resultado. Quando os rapazes que deviam dar o tom à reunião se retraíam com fingidas esquivanças e não se apressavam em tirar pares e trazê-los ao meio da sala, a dona da casa anunciava a quadrilha dos casados. Essa quadrilha, como o nome indica, era dançada unicamente pelos maridos com suas mulheres. Ninguém escapava. Não se admitia isenção alguma, nem de idade, nem de moléstia. Aurélia era inflexível e não havia resistir à sua doce tirania. Se ela tinha desses caprichos despóticos e impertinentes, possuía, em compensação, um tato superior para cativar a todos com sua fina e graciosa amabilidade. O disparate das idades e a obrigação do galanteio entre as duas caras metades, às vezes tão desencontradas, servia de divertimento geral até aos próprios velhos reumáticos. As matronas gostavam interiormente desta fantasia que as remoçava, embora deitassem sua cafanga, como exigia a decência. O mais apreciado, porém, era a pirraça feita aos rapazes, que além de ficarem de fora e perderem os lindos pares escolhidos entre as senhoras casadas, sofriam, de ricochete, os amuos das meninas solteiras, aborrecidas por não dançarem e obrigadas a fazer o papel de tias, ocupando o lugar das mães que tinham tomado os seus. Disso resultava que os rapazes, com receio da tal quadrilha jarreta, desenvolviam uma atividade exemplar à primeira arcada da rabeca e entretinham constante animação na sala, sem que Aurélia se incomodasse em rogar a esses meus senhores o especial obséquio de dançar. A Lísia Soares dizia que essa invenção não passava de um disfarce de Aurélia para dançar com o marido, de quem andava cada vez mais namorada, a tal ponto que dava-se a esses desfrutes. Aparecera nessas partidas Eduardo Abreu, a quem os camaradas desde muito não viam na sociedade. Aurélia acolheu-o com afetuosa distinção e reservava-lhe sempre uma de suas quadrilhas, tão disputadas pelos inúmeros admiradores. Acabava de dançar com ele e passeava pelo salão ao seu braço. O Alfredo Moreira, com esse espírito de restilo que fornece a vida leviana aos leões de sala, vendo-os passar, disse para um companheiro: retrospecto sentimental. Não entendo a charada, tornou-lhe o outro. Não sabes que o Abreu teve uma paixão estrepitosa pela Aurélia e fez as maiores loucuras para casar-se com ela? Já percebo. Ela recusou o casamento porque amava o Seixas, mas agora que está casada com este, é muito capaz de transportar o amor para o jovem lírio abandonado. O jeito é disso. Este trecho de diálogo travou-se na alameda artificial, que, em noites de reunião, se dispunha ao longo da sala de jantar, com palmeiras, acácias e magnólias, plantadas em vasos de louça e caixas de madeira.
Fernando, que se havia refugiado um instante naquele recanto e fumava, sentado em um sofá rústico à sombra de um plátano, ouviu a maledicência dos 2 leões. Buscando com os olhos o alvo do remoque, viu sua mulher, que falava ao cavalheiro com uma insistência meiga e sedutora, que lembrou-lhe a época de seus primeiros amores. «Ama-o», murmurou. Depois não viu mais nada. O par desaparecera da sala e ele submergira-se em sua alma. Só deu acordo de si quando a voz da mulher despertou-o, surpreso. «Há que tempo procuro?» disse Aurélia, sentando-se a seu lado e olhando-o inquieta. «Está incomodado?» «Não, senhora. Tive há pouco o prazer de vê-la dançar com Abreu». Aurélia lançou um olhar rápido e penetrante ao marido. «É verdade, dancei com ele. É um de meus pares habituais», tornou com volubilidade. «E o senhor, por que não dançou também?» «Porque a senhora não me ordenou». «É esta a razão? Pois vou dar-lhe um par. Quer oferecer-me seu braço?» replicou Aurélia, sorrindo. «Seria ridículo oferecer-lhe o que lhe pertence. A senhora manda e é obedecida». Aurélia tomou o braço do marido e afastou-se lentamente ao longo da alameda. «Por que me chama senhora?» perguntou ela, fazendo soar o ó com a voz cheia. «Defeito de pronúncia». «Mas as outras diz senhora. Tenho notado. Ainda esta noite». Essa é, creio eu, a verdadeira pronúncia da palavra. Mas nós, os brasileiros, para distinguir da fórmula cortês a relação de império e domínio, usamos da variante que soa mais forte e com certa vibração metálica. O súdito diz a soberana, como o servo a sua dona senhora. Eu talvez não reflita e confunda. «Quer isso dizer que o senhor considera-se meu escravo?» perguntou Aurélia, fitando Seixas. «Creio que lhe declarei positivamente, desde o primeiro dia, ou antes, desde a noite de que data a nossa comum existência, e minha presença aqui, a minha permanência em sua casa, sob outra condição, fora acrescentar à primeira humilhação uma indignidade sem nome». Aurélia replicou, dando à sua voz inflexão triste e repassada de sentimento. «Já não é tempo de cessar entre nós estas represálias que não passam de truques de palavras? Temos para separar-nos eternamente motivos tão graves que não carecemos de estar a beliscar-nos a todo momento com semelhantes puerilidades. Eu dei o meu exemplo. Devo ser a primeira a fazer ato de contrição. O senhor é meu marido, e somente meu marido». O que lhe disse não é uma banalidade, mas uma convicção profunda, uma cousa séria, a mais séria de minha vida. Breve há de reconhecê-lo. Não empreguei a palavra escravo no sentido da domesticidade, seria soberbamente ridículo. Mas a senhora deve saber que o casamento começou por ser a compra da mulher pelo homem, e ainda neste século se usava, em Inglaterra, como símbolo do divórcio, levar a repudiada ao mercado e vendê-la ao martelo. Também não ignora que no Oriente há escravas que vivem em suntuosos palácios, tratadas como rainhas. As sultanas? Ora, esse poder ou esse luxo que o homem se arrogou, por que não o terá a mulher deste século e desta sociedade, desde que lhe cresce nas mãos o ouro, que é, afinal, o grande legislador, como o sumo pontífice? A palavra de Seixas era acre e queimava os lábios. «Sou seu marido, é verdade, como Sherazade era mulher do sultão». «Menos o lenço», acudiu Aurélia com um remoque. Mas a ironia não pôde abafar a sublevação irresistível do pudor, que cerrou-lhe as pálpebras, cobriu-lhe as faces e o colo de vivos rubores. «Poupemos aos nossos mútuos sarcasmos a augusta santidade do amor conjugal», disse ela, comovida. «Deus não nos concedeu essa inefável alegria, a fonte pura de quanto há de nobre e grande para o coração. Ficamos, eu, pelo menos, órfãos e deserdados dessa bênção celeste, mas nem por isso podemos recusar-lhe a nossa veneração». Mal acabava de proferir estas palavras, sentidas e vindas do íntimo, que a moça, arrependida de haver cedido à emoção, desfolhou dos lábios um riso argentino e afetou o seu costumado tom de volubilidade. «Quer saber minha opinião? Isto que o senhor chama escravidão não passa da violência que o forte exerce sobre o fraco.
E nesse ponto, todos somos mais ou menos escravos da lei, da opinião, das conveniências, dos prejuízos. Uns de sua pobreza e outros de sua riqueza. Escravos verdadeiros, só conheço um tirano que os faz. É o amor. E este não foi a mim que o cativou. Achavam-se nesse instante na sala, em face da cadeira ocupada por Adelaide Ribeiro. Dona Adelaide, faz-me um favor? Guarde-me este fugitivo e tenha-o cativo, ao menos durante esta contradança. É um depósito? Perguntou Adelaide maliciosamente. Aceito, mas sem responsabilidade. Não há risco. Enquanto a mulher de Ribeiro consertava os fofos e a cauda de seu elegante vestido para tomar o braço do par que a dona da casa lhe oferecera com tanta amabilidade, Aurélia, estreitando-se ao flanco do marido, disse-lhe ao ouvido, e com expressão, estas palavras: restituo-lhe sua liberdade. Já o disse uma vez, agora o realizei. E eu rejeitei, então, como agora, respondeu-lhe o marido no mesmo tom. Por quê? Perguntou a moça, com viva interrogação na voz e no olhar. Não é porque desejo tolher a sua. Esteja descansada. De certo, disse Aurélia com desdenhosa inflexão da fronte. A razão é outra. Quero saber. Espero em Deus que a saberá um dia. Tinham-se afastado alguns passos para não serem ouvidos. Aurélia fitara os olhos no marido, excitada pelo tom das últimas palavras, e preparava-se talvez a exigir a explicação quando ouviu o frolo do vestido de Adelaide que se aproximava. Soltou o braço do marido e afastou-se. A música dava o sinal da quadrilha. Passou o Alfredo Moreira, que vinha borboleteando pela sala como um sátiro que adeja na silva à cata de uma flor. Fernando adivinhou que essa flor era um par e encartou-lhe a Adelaide Ribeiro em risco de infringir o código dos salões, faltando às regras da polidez. Não tem par, Moreira. Aqui está Dona Adelaide, que sem dúvida estimará a troca, pois lhe dá por cavalheiro, em vez de um aposentado, o príncipe da elegância fluminense. Sem esperar resposta, deixou a moça ao leão, que expandia-se como uma tulipa, esticando as guias do bigode encerado. Seixas contava com a sua posição de dono da casa, empenhado em fazer dançar seus convidados, para desculpar a estratégia com que se dispensara da quadrilha. Frustrou assim o capricho de Aurélia, o qual o incomodara? Por quê? Não poderia bem apurar a razão no encontro das impressões do momento. Desejo de convencer a mulher de sua indiferença para Adelaide, repugnância de prestar-se a esse ludíbrio, necessidade de manter a gravidade de uma situação que se complicava, tudo isto passou-lhe pelo espírito. Corria a reunião sempre animada. Tinham chegado mais convidados, e a partida transformara-se em baile, como muitas vezes acontecia. A frauta soltou o cintilante prelúdio de uma valsa de Strauss. Os valsistas afamados deixaram-se ficar de parte, sem dúvida para se fazerem desejar. Os caloiros e a gente de encher hesitavam em tomar a dianteira. Algum mais afouto achou-se em branco, não encontrou par. De repente, correu pela sala este rumor, a valsa dos casados, e logo após ouviu-se a risada cristalina de Aurélia, esse trilo fresco, límpido, que às vezes escapava-lhe dos lábios, como se os seus dentes de pérolas se lhe desfiassem entre os rubins a roçar uns nos outros. A formosa mulher atravessava a sala pelo braço do velho general barão do T, que, para não desmentir o seu garbo marcial, fazia naquele momento prova de um heroísmo superior ao que mostrara na última guerra do Paraguai, onde havia sido um meio Bayard sans peur, mas não sans reproche. O ilustre guerreiro, que nunca voltara o rosto ao canhão, fosse ele Krupp, admitia contudo a possibilidade de curvar-se alguma vez para que a bala não lhe cortasse a pluma do chapéu ou a metralha não lhe queimasse a barba resplandecente como uma nuvem iluminada pelo sol. Mas curvar o peito arcado e altaneiro, bambear a perna firme, rija e direita, quando levava ao braço a mais bela mulher do mundo, era uma cobardia, ainda mais uma indignidade que ele não podia cometer. Alísia Soares acusou Aurélia da lembrança da tal valsa dos casados. Esta defendeu-se. A ideia do general, que está morto por dançar uma valsa com a baronesa. Recordações da mocidade. O famoso guerreiro não recuou. Porém, jamais carga de cavalaria contra um quadrado ou uma trincheira
debaixo do fogo cruzado de uma bateria de canhões, custou-lhe como aquela valsa que ele dançou, decidido a morrer como um bravo. Fim do capítulo 3.